Hoje eu vou conhecer alguém que desenvolveu uma série de manias, principalmente relacionadas à limpeza e organização. Ai de quem tirar as coisas dele do lugar, viu? Olá, boa tarde. Seja bem-vinda aqui à minha casa. Casa toda arrumadinha. A gente sempre quer deixar ela ajeitada, né? Você mora com quem? Moro sozinho. E você coloca todas as coisas no lugar, alinha tudo bonitinho? É uma mania, assim, que eu tenho de deixar tudo alinhado. Se, por exemplo, vem alguém, assim, mexe, esbarra em alguma coisa e fica fora do lugar, eu percebo, mas, né, que nem aqui o Buda, ele tá um pouquinho viradinho, eu venho, eu já ajeito ele aqui. Você fica incomodado com isso? Eu fico. Às vezes de não tá centralizado alguma coisa, mas assim, eu sei que tá lá, eu convivo com aquilo. Por exemplo, o relógio aqui, ele não está centralizado, porque o furo que tinha da cortina anterior, ele é aqui. Então ele não está centralizado com o batente ali, né, da coisa. Então é uma coisa que me incomoda, mas é melhor do que se tivesse o furo. Tá vendo que tem um pontinho ali branco? Uma saidinha branca ali. Vazio. Aquela saída, é que aquilo era encaixado dentro, encaixado, né? Dentro da cortina. Aqui parece que é uma luz entrando a mais. Só Você já que tentou encaixar de volta? Eu tentei, mas eu tô com medo de tirar e quebrar. E, por exemplo, aqui já me incomoda. E se eu quebrar e ficar pendurado, aí pronto, aí acho que eu não durmo. Não dorme. Aí é problema. Ela passou o pano úmido, o ventilador aqui de teto, e não pode, é só pano seco, só pano seco. E ela veio com um produto de limpeza e veio e limpou tudo, aí pronto, aí me... Mas você viu ela passando? Não, eu percebi já que ela tinha usado o produto... Você percebeu que ela tinha usado um produto de limpeza, uma coisa molhada? Não, porque eu costumo passar o pano seco, e como ela passou o produto molhado, então ficou aquela... Diferente do jeito grudado, né? Só que aí outra coisa, eu peguei também... Não chamei mais ela para limpar a casa. Aliás, não chamei mais ninguém. Então aqui eu vou também, ó, só pra, né, não perder a viagem. Você é metódico também, né? Alinhadinho, tapetinho, eu deixo aqui, tem que ficar também arrumadinho. Você era uma criança metódica? Eu cuidava do meu quarto, idade? eu alinhava tudo. Acho que ali eu comecei a cuidar assim mesmo a partir dos 15 anos, assim, que foi quando meu pai faleceu. A minha mãe tinha muita mania de limpeza, de deixar tudo arrumadinho, tudo. Eu não sei se de repente foi dali, né, que eu comecei com essa... Por ter na sua mãe um espelho das suas atitudes, a mania de organização e limpeza de Basil podem parecer normais para ele. Mas, na verdade, são sintomas de um transtorno e, por isso, hoje ele receberá uma visita profissional para ajudá-lo a entender tudo isso. O que passa na sua mente? Por exemplo, quando você vê alguma coisa fora do lugar e, de repente, naquele momento você não consegue organizar, não consegue colocar no lugar como você gostaria. Ele fica armazenado, né? Então, quer dizer, aquela situação, aquela coisa, ela fica aqui na minha cabeça. Manias que eu tinha de fazer as coisas assim iguais, né? Vamos dizer que eu batesse assim 2 vezes na perna, aí eu tinha que bater 2 aqui também. Tem uma simetria. E tem uma simetria, então era uma coisa que se eu não fizesse, o meu cérebro ficava me cobrando. Doutor Odair, é normal, é comum esse tipo de comportamento? Até certo nível, até você pode considerar normal, principalmente a coisa da limpeza, né? Quer dizer, faz parte, né? Organizar a casa, deixar a casa limpa. A questão toda é quando existe um excesso. E como é avaliado esse excesso? Principalmente, como agora que ele comentou, que está na mente dele. Quer dizer, isso fica na mente dele, fica lá martelando, e se até que ele não fizer, ele não sossegue. Então, a gente percebe que existe uma dependência em relação a esse pensamento, e aí você começa a perceber um diagnóstico de toque, né? Tem um pensamento obsessivo, que seria só o pensamento, né? Tá lá na mente dele, preciso organizar, e a compulsão quer ir lá e realmente organizar. Estima-se que hoje transtornos de ansiedade, como fobia, síndrome do pânico e toque, afetam mais de 25% das pessoas no mundo. Basil é um deles, e o assassinato de seu pai após um assalto quando ele tinha 15 anos foi um dos traumas que pode ter desencadeado o transtorno, que moldou parte de seus comportamentos na vida cotidiana. Ele tem vontade de mudar o comportamento ou você está adaptado do jeito que é? Não, é um pouco difícil, assim, né, da gente viver a vida, assim, né, normal. Eu estava lembrando agora de uma outra situação também. A Avenida Paulista tinha a calçada, antigamente tinha o símbolo do São Paulo ali, né, do estado de São Paulo, o mapa, né? Era uma bandeira branca e a bandeira preta, né, ali nos tijolinhos. Então, eu tinha também um problema que se eu pisasse com um pé na parte preta lá da cor, eu tinha que pisar com o outro também na parte preta.
E se eu pisasse na branca, eu tinha que pisar na branca. Então é engraçado porque às vezes você tá andando na rua, então pra manter aquilo de pisar com os dois pés no preto ou no branco, às vezes eu dava uns pulinhos, né? Então eu tava andando na rua, tava olhando assim, de repente eu tinha que dar um pulinho pra cá, um pulinho pra cá, pra pisar o último no preto e poder depois ficar tranquilo. E se não pisasse? Ficava na minha cabeça aquilo. Você já tinha ouvido falar, né, nesse comportamento? Sim, é bastante comum. Pisa aqui, pisa ali. Exatamente, porque é a coisa da simetria, né? Então isso é bastante comum nas pessoas que têm toque. Você se livrou disso sozinho? Foi lutando contra, né? Aí eu falei, não, eu vou pisar nesse pé aqui e não vou... Hoje você anda tranquilo? Hoje eu ando tranquilo, eu posso pisar no preto e já não tem mais, tal. Chegando aqui na tua casa, eu percebi que aqui embaixo, aqui perto da esquina, tem um trechinho que tem essa calçada. Vamos até ali, dar uma olhada? Basil, era essa calçada que você andava calculando os seus passos? Por exemplo, se eu pisasse primeiro no preto, aí eu tinha que pisar no preto. E aí eu ia andando pela Paulista, tentando ser o mais normal possível. Você tentava disfarçar? Pisando no preto. Eu ficava preocupado com as pessoas, né? Mas eu ia olhando assim e ia pisando. Sabe, né? Aí, por exemplo, se eu pisasse um tiquinho que fosse no branco, eu tinha que vir aqui e descontar do outro lado. Fazer a chamada simetria, né, tal. E aí depois eu já podia voltar. No preto? No preto. O final da calçada, tudo, eu tinha que fazer igual, né? Se o último passo aqui eu precisava dar esse passo, aí eu tinha que, de alguma forma, voltar e dar um último passo. Manter igual, e aí depois eu continuava. E aí eu conseguia pisar de novo, era um alívio? Era um alívio. A cor da perna parecia que estava diferente. Eu pisei nesse no preto aqui, então parece que a perna estava um pouco mais morena por eu ter pisado. E essa aqui estava um pouco mais pálida por eu não ter pisado nela também. E isso aí poderia acontecer, às vezes eu já tá dentro do trabalho tudo e aquilo ficar na minha cabeça me cobrando. E aí, isso te incomodava, né? Eu falei, no almoço eu vou acertar aquilo. Incomodava porque fica te cobrando, né? Você voltava na calçada na hora do almoço pra pisar? Às vezes, na hora do almoço eu ia, tava com meus colegas, mas aí, né, não pode falar nada porque é complicado, né? Pegava, dava um jeito lá de pisava e falava, não, tão iguais agora e maravilha. Eles não compartilham das suas manias? Nem sempre. Quando elas encontram alguém que tem mais coragem do que elas para começar a conversa, né, para falar que tem uma mania, então fica mais fácil a pessoa se abrir e você também se abrir, né? Então o preconceito acaba acontecendo porque toda vez que a gente não conhece ou não compreende algo, a tendência é a gente tentar colocar aquilo como uma coisa ruim ou uma coisa fora do normal. Eu trabalhava numa empresa e tinha o restaurante industrial lá dentro, né, da empresa. Então, na hora do almoço, nos talheres, tem o saquinho plástico, né, que vem cobrindo, né, o talher, né, para todos, né. E por 4 anos e meio, todo santo dia, eu pegava o plastiquinho, colocava no bolso e trazia para casa. E eu armazenava, eu guardava o saquinho, né. E aí, conforme ia aumentando a quantidade de sacos, né, o saco maior que tudo era mais ou menos um saco do tamanho desse saco de box aqui, né? Com era um saquinhos saco compridos de talher. Um monte de saquinho. Qual é o objetivo disso quando você pensou? Não, era sempre de que algum dia vai me ser útil de alguma forma. Se desfazer também daquilo que você juntou é difícil? É difícil. A convivência com o outro é como se fosse um espelho, então isso te mostra qual está sendo o seu comportamento. Então é interessante essa convivência com o outro exatamente por isso, porque no dia a dia a repetição faz com que aquilo se torne normal, né? Porque a rotina cria o hábito. E aí você já não percebe mais que você está fazendo aquilo. Quando eu era casado, né, a minha esposa, ela bagunçava, a minha ex-esposa bagunçava um pouco e ela saía acendendo a luz da casa toda, né? Ela subia, eu subia atrás, que eu ia apagando as luzes e ajeitando as coisas, né? Quando ela já levantava, eu já levantava a orelha, assim que nem um cachorro que está esperto, porque eu falava, ela vai sair acendendo todas as luzes, ela vai sair bagunçando tudo. E agora que você vive sozinho, você tem a possibilidade de deixar tudo no lugar. Agora eu tenho um pouco de paz, porque eu arrumo e fico. Você pensa fazer alguma coisa em relação a tudo isso? Não sei, eu tô muito feliz desse jeito, assim, que eu sou. Eu acho que de alguma maneira são coisas até que são positivas, não chega a chegar ao extremo de alguma coisa desagradável, tal, assim, acontecer. O mais curioso é que o ser humano, ele vai se adaptando, né, à situação, à mania. Ele arruma uma forma
de seguir a vida com ela, né? Isso é muito interessante, a gente realmente percebe até no Vazio, né, essa adaptação, né? A gente percebe que o sofrimento não é motivo para as pessoas mudarem. Então elas se adequam ao sofrimento, o que a gente chama de zona de conforto, e permanecem naquilo e não percebem que estão sofrendo e não percebem que existe uma forma diferente de viver a vida. Então, às vezes, por isso que é interessante, às vezes, uma pessoa notar isso, porque aí você se dá conta de que realmente você está naquele ambiente que você não estava percebendo.